Amém. Vamos para a palavra então. Hoje nós vamos falar de um assunto, como sempre, né, tão importante, mas hoje o título da nossa mensagem se chama Uma Igreja Protagonista. Se você quiser colocar lá, Cris, Uma Igreja Protagonista. O que acontece? Cada vez que nós entendemos com maior claridade que Jesus está voltando, não lembro se foi ontem, acho que foi ontem ou anteontem, eu conversei com alguém sobre isso. Eu acho que ontem. Ontem uma pessoa me perguntou: você acha, pastor, que nós somos a última geração que vai viver na Terra antes de Jesus voltar? Eu falei assim: eu não tenho coragem de dizer que nós somos a última geração, né? Mas quem sabe somos nós, quem sabe é a geração dos nossos filhos. Ninguém pode falar. Ninguém pode falar a ciência certa que se nós somos a última geração, não. Agora, nós vemos uma multiplicação, principalmente da maldade, de uma forma tão acelerada que nós nunca vimos antes. Nós estamos vendo assim a maldade em todos os sentidos aumentando de uma forma assustadora. O pior é que nós vemos que a maldade, que antes era só uma questão do ser humano, hoje a maldade está sendo sustentada pelas leis. As constituições das nações, as leis estão aprovando a maldade. E nós estamos sendo, aos poucos, sendo punidos e cortados por sermos pessoas normais. Você já percebeu? Que agora parece que é errado ser normal. O que está certo é ser errado. O que é errado é ser normal. Até o assunto da linguagem, agora é errado falar certo. Agora o certo é falar errado. Né? E como Satanás usa isso? Satanás usa da seguinte forma: fazendo com que os governantes que não temem a Deus comecem a legislar a favor do pecado, a favor da maldade, a favor da deturpação da linguagem, da família, da sexualidade, e também fazendo com que pessoas que são conhecidas no mundo do cinema, no mundo da música, o que acontece? Quem tem muito seguidor, ou quem aparece na televisão, na internet, ele marca a tendência. Sim ou não? Basta. O que as grandes marcas fazem, por exemplo, quando querem lançar um produto? Elas dão de presente para alguém famoso. Contratam um youtuber, agora um tiktoker, que agora o TikTok tem muito mais ibope que o YouTube. Passou longe, todas as redes sociais do TikTok. E o que acontece? As pessoas dão um produto, dão uma roupa, sei lá, qualquer coisa que for, e um famoso usa. No outro dia, esse produto está esgotado, todo mundo quer usar. E da mesma maneira, quando um pecado quer ser promovido a nível mundial, ou uma coisa equivocada, uma pessoa famosa, ela começa a fazer isso porque isso marca tendência. Nós estávamos ouvindo em casa, até o Samuel ficou assim, estávamos explicando para ele de um cantor que eu conheço, colombiano, que vai ter um filho. Daí ele decidiu colocar Índigo para o filho. Eles não sabem ainda se é menino ou se é menina. Então, como eles não sabem e não querem fazer exame para saber o que é, eles decidiram dar o nome de Índigo, porque é um nome neutro. Daí eles falaram: não sabemos se é filho, filha ou filha, só que em espanhol. Daí o Samuel ficou me perguntando: como assim? Não está errado, pai? Eu falei: está errado. Daí a gente teve que explicar. Então hoje nós temos um avanço do pecado, da maldade, da deturpação dos valores, até da inteligência das pessoas, se a gente for bem sincero, de uma forma muito acelerada. E o que acontece? Na medida em que nós compreendemos que a volta de Cristo se aproxima, e Jesus vem pela segunda vez à Terra com algumas missões importantes. A primeira, Jesus vem buscar uma igreja gloriosa, não uma igreja mais ou menos, uma igreja gloriosa. Isso não quer dizer que a igreja gloriosa é uma igreja gigantesca. Isso não é uma justificativa para o pouco. Não. Deus não está focado em quantidades a qualquer custo. Deus está focado em que a igreja, que nós somos igreja, amemos o Senhor e vivamos um evangelho glorioso, um evangelho de impacto, um evangelho que marque a vida das pessoas, um evangelho que marque a nossa própria família.
Já ouviram, já contei essa piada aqui, né? Que é uma história real, mas depois virou piada. Do menino que chegou no culto e falou para o pastor: pastor, pelo amor de Deus, o senhor não tinha como arrumar um cantinho aqui no prédio da igreja? Como assim, um cantinho? Já tem um lugar de vocês como crianças para aulinha? Não. Falou: o senhor não está entendendo. Arruma um canto para nós, para a gente morar com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos aqui. Por que vocês querem morar? Não estou entendendo. Não, pastor, é o seguinte, porque quando meu pai sai daqui, ele muda, ele é outra pessoa. Então eu acho que se a gente morar aqui, ele vai continuar sendo o mesmo que ele é aqui. Então, às vezes, o evangelho, ele não tem um impacto nem familiar, mas o desejo de Deus e o meu trabalho como pastor é que com o passar dos dias, nós experimentemos esse evangelho, que apesar, né? O que acontece? A Lu me mandou uma mensagem, vou usar o testemunho dela. Lembra que um dia eu falei aqui, não adianta nós queremos aparentar o que nós não somos. Quando que o poder de Deus se move? Quando nós somos transparentes. Quando nós reconhecemos que temos dias que queremos chutar tudo. Tem dia que não queremos chutar o balde e no outro dia nós vamos recolher o balde. Né? Então, quando eu vi a mensagem dela, eu falei, ué, isso aqui é normal. Né? Depois de um caos e tudo isso, mas o que acontece? Deus tem um poder, no meio do nosso caos, restaurar a nossa vida e fazer coisas extraordinárias. Então, o evangelho, ele tem que dar certo para nós quando? No meio das nossas dificuldades. No meio dos... O que acontece? Às vezes nós viemos do mundo e nós erramos demais do mundo. E chegamos ao evangelho e agora Deus tem que reestruturar nossa vida. E nós temos que passar por um período de se encaixar novamente no propósito de Deus. E isso leva tempo. E o meu trabalho como pastor, e o que eu quero imprimir no coração de cada um de vocês, daqueles que nos ouvem pela internet também toda semana, e também no Spotify, é que nós vivamos essa realidade, uma realidade presente do evangelho, porque Jesus vem buscar uma igreja gloriosa. Jesus também, ele vai vir para julgar as nações. Sim, isso vai acontecer. E Jesus vai vir para estabelecer também o seu reino por completo na terra. Hoje nós vivemos uma parcialidade do reino de Deus. Nós não vivemos tudo do reino de Deus. Nós vivemos uma forma parcial. Quando Jesus voltar, Jesus vai estabelecer o seu reino. Jesus vai governar sobre a terra. E aqueles que foram fiéis a Deus vão governar juntamente com Cristo. Eu vou repetir. Isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que nós vamos morar no céu. A Bíblia diz que os céus e a terra vão convergir num só lugar. O reino de Deus, o poder de Deus vai descer sobre a terra. E esta terra, como a conhecemos, não existirá mais. Haverá uma nova terra e um novo céu. Não haverá mais injustiça, não haverá mais corrupção, não haverá mais pecado. As nações serão julgadas. Jesus se assentará aqui. E para governar, e nós governaremos juntamente com Ele. Aqueles que vivemos buscando viver em fidelidade e intensidade com Deus. E o veremos novamente, veremos a Jesus novamente face a face. O veremos. Nós que ainda não tivemos a oportunidade de conhecer a Jesus face a face, porque o conhecemos em espírito, no nosso interior, mas naquele dia o veremos. Agora, qual é um dos principais trabalhos do diabo? Às vezes nós pensamos, né, temos aquela ideia do filme de terror, que nós pensamos nas coisas diabólicas como um homem com... Como que é? Com um chifre, né? Com chifre, com um tridente, bem feio. Eu me lembro que um primo meu me assustou quando eu era criança, acho que eu tinha uns 5 anos. E ele entrou com uma máscara horrorosa e eu fiquei, muitos anos tendo pesadelos de madrugada. E que a gente fica com aquela imagem, né, do diabo como uma figura horrorosa, feia. Só que o que acontece? O diabo muito raramente aparece na vida das pessoas dessa forma. Satanás tem o seu principal trabalho de forma disfarçada, como o James Bond 007, sem perceber. Como é o trabalho de Satanás? O trabalho de Satanás principal é fazer com que a mensagem do evangelho pareça algo que não é urgente. Muitas pessoas escutam, porque hoje é muito difícil você não ouvir. Na televisão, em todo lugar, ou às vezes está na rua, você está passeando e tem algum maluco gritando lá, Jesus te ama. Ninguém pode ser que não ouviu. Mas qual é o trabalho do diabo? O trabalho do diabo é dar uma esfriada. Dar assim, a mensagem do evangelho, esse negócio que o pastor fala de Jesus vai voltar, isso não vai acontecer. Viva a sua vida. Esse é o trabalho de Satanás. É de dizer nada a ver, não é tão assim.
Agora, o que acontece? Existe um número de pessoas muito alto, que enchem os prédios das igrejas durante os séculos que é a história da igreja, e que durante a sua vida toda, as pessoas só sentaram num prédio de uma igreja. O número é altíssimo de pessoas que sentaram durante toda a sua vida, durante 10, 20, 30 anos de cristianismo, sentaram, às vezes na mesma igreja, ou às vezes mudaram de congregação, mudaram de cidade, mas que elas permanecem sentadas a cada domingo, domingo após domingo, durante anos, sentados ouvindo centenas de mensagens, recebendo dezenas de orações, sem nunca entrar no jogo verdadeiro, ou sem nunca se tornar protagonistas. O desejo de Deus é que nós possamos sair da posição de somente estar sentados e nos tornemos protagonistas do que Ele está fazendo no mundo. Deus está trabalhando, Deus não vai trabalhar, Ele já está trabalhando. Deus está fazendo muitas coisas, eu vejo coisas toda semana. Só que Deus não quer que eu somente veja. Deus quer que você veja. Eu, como pastor, não sou funcionário aqui. Fala assim, a gente paga você, pastor, para você trabalhar e não sou sentado para ouvir. Não. Por mais que a igreja cuide de mim com um salário, eu não sou um funcionário. Eu estou aqui como um pastor, como um cuidador, aquele que mostra um caminho para treinar vocês, para que toda a igreja avance junta e todos nós possamos mostrar o amor de Cristo em todo lugar onde nós estamos. Porque as oportunidades que nós temos dia por dia são muitas. Nós temos dezenas de oportunidades a cada semana para manifestar o poder de Deus, para mostrar a este mundo. Às vezes você não percebe, porque você está olhando só para você. Mas se você parasse por um momento para perceber as pessoas que trabalham contigo, elas não precisam de autoajuda. Por mais que eu não ache nada negativo, tem momentos bacanas disso. Eu estou preparando uma mensagem sobre isso, nas próximas semanas eu vou falar sobre esse assunto. O que acontece? As pessoas precisam do poder de Deus. Só vou te dar um detalhe para você entender aqui. Eu falei, tem pessoas que passam a sua vida toda sentadas num prédio de uma igreja ouvindo centenas de mensagens. Sou eu, como pastor, desde maio, não estou nem contando desde janeiro, desde maio do ano passado, que nós reiniciamos, até agora já preguei mais de 100 mensagens. Sou eu. Só aqui nos nossos cultos, vocês já ouviram mais de 70 mensagens. Sem contar o que eu já preguei em outros lugares, sem contar o que eu já preguei na internet, sem contar o podcast e um montão de outras coisas, os discipulados. Então a gente fala assim, às vezes nós falamos assim, eu quero ouvir algo novo. Mas a graça do Evangelho não está em ouvir algo novo sempre, está em praticar o que nós já sabemos. Tem uma coisa que eu acho interessante, as pessoas falam assim, pastor, dá para repetir mensagem? Dá, e precisa às vezes. A Bíblia mostra que o apóstolo Paulo, ele ficou durante meses falando a mesma coisa para uma igreja. Porque a mensagem do domingo, ela não tem como objetivo ser um prato atraente como num restaurante, que tem que ter às vezes pode ser o mesmo prato, tem que ter um sabor, tem que ter uma novidade, você tem que mudar alguma coisa de lugar. A mensagem do domingo, biblicamente, porque uma igreja pode fazer algo diferente, porque achou isso uma estratégia para atrair as pessoas. Só que esse não é o objetivo da mensagem. A mensagem a cada domingo, ela tem que ter o objetivo de ser prática. E de que você seja incentivado a viver ela. Porque eu te dou garantia que depois que você ouvir uma palavra, na segunda-feira Deus te dá uma oportunidade de viver ela e experimentar essa palavra. Imagina, só eu já preguei mais de 100 mensagens. E quem mais é cobrado por aquilo que fala sou eu. Tem uma expressão entre os pregadores que falam, né? A mensagem que você prega é a mesma que te prega. Porque eu sou o mais cobrado de viver aquilo que eu ensino. Né? E você vai perceber uma coisa. Se você quer aprender mais, ensine mais. Quando você tomar o que você aprendeu e quiser viver, ensine a outros e você vai perceber que aquilo que você está falando, você vai aprender mais.
Se você quer aprender mais, ensine mais as pessoas. Use, às vezes, uma frase. O adubo. Pá, fez sentido para mim. Fala, por quê? Porque tem pessoas se quebrando, tem pessoas tentando se suicidar, tem pessoas dizendo, Deus, por quê? E uma palavra das Escrituras pode mudar a vida de alguém. Então Deus, à medida que a vinda de Jesus se aproxima, Deus quer que nós sejamos cada dia mais uma igreja gloriosa. Às vezes nós estamos vendo a igreja com os olhos que o mundo vê. Nós falamos, ai, falta luz, falta não sei o quê. Mas a igreja, ela pode ter tudo isso. Não é pecado ter luz, ter um projetor, né? Fumaça, apesar de que eu não gosto do cheiro. Se for um lugar que tem fumaça, fumacinha, fica bonito por conta da iluminação, né? Mas tem, não sei se todas, tá? Porque sou leigo no assunto. Mas a grande parte que eu já fui em lugares que tem cheiro ruim. Quem concorda comigo? Vocês sentiram que tem cheiro? Tá. Eu não curto por conta do cheiro, mas eu acho bonito. E não acho errado, tá? Quando tivermos nosso próprio local, quem sabe a gente um dia possa ter no meio da música, eu acho bonito. Só que o principal objetivo da igreja não é ter luzes nem fumaça, é ser objetivo e ser uma igreja gloriosa. De que adianta nós fazemos um culto onde todo mundo pula, todo mundo salta e a sua vida na segunda-feira é um fracasso? Deus quer que a nossa vida seja um sucesso, seja uma expressão gloriosa de Deus a partir da nossa saída daqui. E esse é meu principal trabalho como pastor. Meu principal trabalho no domingo, meu principal trabalho durante a semana, quando eu te ligo, quando eu te mando mensagem. Como, por exemplo, ontem, quando eu mandei uma mensaginha assim, o pecado não compensa. Sabe por que eu mando essa mensagem? Porque Deus fala comigo. Uma pessoa me procurou há um tempo atrás e me disse, pastor, no dia em que você mandou a última mensagem que eu coloquei assim, se o pecado está te visitando, corre. Ela falou, havia uma situação me tentando a pecar naquele preciso momento. E eu ia tomar uma decisão, eu ia dar um passo. Não era ainda o pecado, mas esse passo ia me conduzir a um provável pecado. Complicadíssimo. E essa pessoa me disse, quando eu ia fazer isso, prim, tocou meu celular. E eu vejo a tua mensagem lá. O pecado está batendo a porta. Corra. E essa pessoa disse para mim, pastor, eu decidi não tomar aquela decisão que eu ia fazer. Mudei de rumo, falei, não vou fazer aquilo, não vou em tal lugar. Porque eu percebi que o pecado estava me esperando na volta da esquina. E eu não ia conseguir fugir. Então, qual é o meu trabalho como pastor? Não é só pregar uma mensagem para você no domingo. É produzir conteúdo, é te visitar, te mandar uma mensagem, dizer, gente, vamos estar aqui, venha no culto, não falte por nada. Ah, pastor, não posso faltar? Óbvio que você pode faltar. Nós temos coisas que... Nós somos seres humanos, você tem que viajar, tem que visitar a família, tudo bem. Agora eu não me refiro a isso, me refiro a quando nós podemos estar aqui e nós não estamos por uma escolha pessoal. Por isso eu insisto tanto, porque o desejo de Deus é que você e eu nos tornemos uma igreja gloriosa. Uma igreja gloriosa, uma igreja gloriosa. E eu sei o que Deus falou comigo, e eu vou crer na sua palavra até o final. E é por isso que eu prego com tanta veemência, com tanto desejo, com tanta vontade. Porque basta só você ter uma experiência. Basta só você ser tocado pelo poder de Deus para você entender o que eu estou te dizendo. Agora, uma boa parte da igreja sempre permanece na arquibancada. Na arquibancada do evangelho, sentados, assistindo o que outros fazem e se tornam simplesmente consumidores do evangelho e nunca assumem o protagonismo que deveriam, por vários motivos. Tem pessoas que falam assim, eu não sei muito da Bíblia, eu não mudei totalmente ainda, eu não estou pronto. Isso são coisas que Satanás põe na nossa mente que não são justificativas reais. Por quê? Porque nenhum de nós está pronto para servir a Deus. Nem eu. Todos nós temos fraquezas, todos nós temos impedimentos, todos nós não temos todas as capacidades, mas Deus não está esperando nos deixar prontos para que nós sejamos um instrumento e entremos em protagonismo. Deus está esperando que nós decidamos entrar em protagonismo e que o nosso papel seja muito mais que sentar numa cadeira. Nosso papel seja ser protagonista. Amém? Nós temos que entrar em jogo, sabe por quê? Deus está nos chamando, neste momento, a sermos protagonistas dessa história que Deus já está escrevendo. Porque há uma grande necessidade. E você tem a resposta que as famílias precisam. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios.
1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 11. Gente, nós vamos comprar mais Bíblias para dar de presente, só que estão em falta, estão esgotadas. Depois, quero falar com os empresários aqui, não só com aqueles que estão aqui, com aqueles que estão me ouvindo, porque eu tenho uma ideia de fazermos uma Bíblia com 2 versões. Eu não sei como se faz, mas não existe no mercado brasileiro. Uma Bíblia com a nova versão transformadora e a Almeida corrigida e fiel do outro lado. Em espanhol tem Bíblias paralelas, aqui dessa não tem. E me surgiu essa ideia de a gente fazer, não sei. Vamos ver. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 11. Diz assim: quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e outro diz, eu sigo a Apolo. Paulo e Apolo eram 2 líderes da igreja, tá? O apóstolo Paulo e Apolo era um pregador, era um obreiro que a igreja tinha enquanto o apóstolo Paulo não estava. Não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados pelo seu árduo trabalho. Preste atenção no versículo 9, que maravilhoso que diz aqui. Pois nós somos colaboradores de Deus. Nós somos colaboradores de Deus. E vocês, Paulo está se referindo à igreja, são a lavoura, são o plantio de Deus e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Cristo Jesus. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais. Preste muita atenção aqui. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. O fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado no meio do fogo. Olha o que Paulo está falando aqui, que interessante. Paulo está dizendo, amados, na igreja onde vocês estão, vocês são um edifício de Deus, vocês são a lavoura de Deus. E eu, Paulo e Apolo estamos trabalhando. Cada um de nós faz um trabalho diferente. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E isso acontece em toda casa, isso acontece em toda empresa, e isso acontece na igreja, principalmente. Todos nós trabalhamos de diversas formas. Para que esse culto aconteça, muitas pessoas estão trabalhando. Não sou eu que prego aqui, tem diversos assuntos. Antes de começar o culto, depois que o culto acaba, para que as reuniões nas casas aconteçam, tem pessoas trabalhando. Então, sempre tem alguém trabalhando. Agora, quem produz o crescimento é Deus. E o que Paulo diz aqui? Meus queridos, nós colocamos um fundamento. E a forma do nosso trabalho, ela pode ser exemplificada, Paulo diz, com pedras preciosas, como ouro, prata, e aí vai. Ele dá uma lista de outros materiais. Paulo está dizendo que a forma de nós servirmos a Deus, de alguma maneira, ela é classificada por Deus. Deus classifica a maneira na qual nós fazemos as coisas para Ele. Deus diz, tem pessoas que me servem e o seu trabalho é como o ouro.
tem outros que me servem o seu trabalho como a prata. E aí por diante. E o que Paulo diz? Diz que quando Jesus voltar, no dia do juízo, todo o nosso trabalho para Deus será provado. Vocês que trabalham, que sabem que tem o, como chama, teste de qualidade, que chama? Como que é? O processo? Esqueci o nome. Teste de qualidade, né? Tem um departamento de pessoas que fazem o teste, né, de qualidade da comida, seja lá qual for o produto. Então, quando Jesus voltar, Ele vai passar limpo toda a nossa vida. Tudo que nós fizemos em prol do evangelho das pessoas. E nesse dia, as nossas obras serão provadas pelo fogo. E o que Paulo diz aqui? Diz que todas as obras serão provadas pelo fogo. E é óbvio que aquelas que são de metal, elas serão purificadas. Pedras preciosas, ouro e prata, quando passado pelo fogo, ele fica mais bonito. Ele é purificado. Mas feno, madeira e as demais coisas, palha, elas são queimadas, elas se destroem. E essas obras, elas não têm a ver com o maravilhoso que elas parecem, com o importante que elas parecem, porque tem pessoas que fazem coisas que são mais aparentes. Tem pessoas que fazem coisas que ninguém vê. Mas Deus não está se referindo ao nível de coisas que eu faço, mas à intenção com a qual eu faço. A motivação que me leva a fazer o que eu estou fazendo. Porque, por exemplo, tem pessoas que podem vir, vamos supor, todo dia antes do culto preparar os banheiros, para que os banheiros estejam limpos. E pode vir outra pessoa para pregar aqui todo domingo. O que é mais importante? Preparar os banheiros ou pregar aqui? Nenhuma das duas coisas tem diferença de importância. No culto, aparentemente é mais importante a pregação. Só que se os banheiros não estiverem prontos, às vezes a pessoa vai estar no culto, um visitante, vai entrar no banheiro sujo e ela vai ter uma má experiência e provavelmente não volte. Né? Então tudo é importante. Agora, o que Deus vai pesar naquele dia? O que Deus vai medir? Vai medir a motivação com a qual eu faço. Como eu faço. Não o que eu faço, mas da maneira que eu faço. Paulo dá um detalhe disso aqui. Nós somos lavoura de Deus. E se ambos serão recompensados pelo seu árduo trabalho. Ou seja, quando nós fazemos algo para Deus, com dedicação, com amor e com carinho, sem importar o que for. E o que a Bíblia diz aqui? Diz que as nossas obras não têm a ver com a nossa salvação. Porque diz que mesmo aqueles que fizeram obras... chunchas, essa palavra existe ou não? Não, eu acho que eu confundi. Obras assim, mais ou menos. Sabe aquele negócio assim? Que você... Ele diz que essas obras, elas serão queimadas. E essas pessoas sofrerão grande prejuízo. Mas Paulo diz, mas mesmo assim, serão salvos como alguém que é resgatado pelo fogo. Então, por quê? Porque na eternidade, quando Jesus voltar, nós governaremos com Cristo dependendo de como nós o servimos aqui. Se o servimos com amor, com carinho e com um trabalho árduo, com dedicação. O apóstolo Paulo fala de uma realidade da igreja. Uma igreja que serve as pessoas e serve o mundo. Eu sempre digo aqui, o nosso propósito, ele nasce de servir pessoas. Quando eu entendo que o meu propósito é servir pessoas, depois tudo o resto fica fácil compreender. Eu posso servir pessoas numa área, em outra área, mas tudo tem a ver com servir pessoas. Agora, nós precisamos entender que não somos nós os que fazemos algo para Deus. Tem pessoas que falam assim, ai pastor, não estou fazendo nada para Deus. Não somos nós que fazemos algo para Deus. Nós não podemos surpreender a Deus dizendo, Deus, deixa aí, peraí, eu vou fazer algo legal, algo bonito, algo criativo para te agradar. Não, a Bíblia diz que nós somos colaboradores de Deus. Nós nos unimos a algo que Deus já está fazendo. Nós não precisamos inventar nada novo. Às vezes a forma criativa que o próprio Deus nos dá uma criatividade para organizar coisas, mas
aquilo que é externo nunca pode ser mais importante que o propósito principal. Nós somos colaboradores de Deus. Somos colaboradores de Deus no quê? Naquilo que Ele está fazendo. E o que Deus está fazendo? Salvando o mundo, transformando o caráter das pessoas e preparando uma igreja gloriosa para o seu retorno. Nós somos colaboradores de Deus naquilo. Tem gente que fala assim, vou te dar um exemplo, e agora eu vou falar de nós. Qual que é o teu chamado, teu ministério? É ser músico. A pessoa fala assim. Não tem chamado na Bíblia para ser músico. E eu sou músico. Por quê? Porque o músico que toca o instrumento, tem muito músico que toca o instrumento para se aparecer. Não é o nosso caso aqui. Para se aparecer. Agora, se a música não está servindo o povo, e se na segunda-feira, na terça-feira, ele não quer pregar o evangelho para alguém, ele está fazendo uma obra morta. Por quê? Porque nós não precisamos inventar, eu vou fazer uma firula nova para agradar a Deus. Não, nós temos que nos tornar colaboradores naquilo que Ele já está fazendo. E eu tenho que usar o tempo que Deus me deu, os recursos que Deus me deu, a casa que Deus me deu, o carro que Deus me deu, para quê? Para investir tempo, para gastar tempo em servir a Deus, colaborando com aquilo que Ele já está fazendo. No texto bíblico nós vemos que tem vários tipos de trabalho, mas todos são importantes para Deus. Agora eu quero te falar uma coisa importantíssima. Por que Deus trouxe essa mensagem nessa manhã? Porque uma igreja que só fica sentada é uma igreja que fica atrofiada na sua vida. Quantos aqui já tiveram internados por algum motivo? Ou algum problema de saúde onde você ficou sentado, deitado por um bom tempo? Você já teve essa experiência? Como acontece depois que você, o primeiro dia que o médico diz, você pode levantar, você pode fazer as coisas, é igual ou é diferente que antes? É diferente, por quê? Porque a tua musculatura está atrofiada. Porque você e eu estávamos acostumados a nos mexer, a fazer aquilo outro. E quando ficamos muito tempo parados, nossa musculatura fica atrofiada. Qual é o maior problema que nós enfrentamos como igreja? No mundo todo e de forma local. Que quando nós ficamos só sentados, a nossa vida interior fica atrofiada. E quando a vida de Deus fica atrofiada nas pessoas, as pessoas se tornam críticas de tudo. Mas desde uma arquibancada. Quantos já viram que tem vários técnicos de futebol que nunca jogaram futebol e que nunca foram técnicos de nada, mas estão na TV na sua casa assistindo um jogo de futebol? Fala, mas esse treinador tinha que tirar esse jogador de lá. Esse jogador não podia jogar assim, ou de basquete, seja lá o que for. Esse corredor de Fórmula 1 tinha que correr assim. Mas nunca estiveram lá. Da mesma forma, tem muita gente que vive sentada, só sentada, tem a sua vida de Deus atrofiada, e estar atrofiado nos torna pessoas críticas de tudo. Criticamos tudo e não fazemos parte da solução. O perigo de ficar atrofiados no espírito é que, às vezes, nós dizemos assim, mas eu fiz para Deus no passado. E nós temos uma memória do que nós fizemos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Nós não podemos ficar com algo que nós fizemos para Deus como se isso fosse válido para hoje. Por quê? Porque não existe aposentadoria no reino de Deus. E isso aqui eu quero que você lembre e nunca mais esqueça, e para isso você vai levantar a sua mãozinha comigo. Levante sua mão direita, por favor, comigo, e repita comigo. Diz assim: não existe aposentadoria no reino de Deus. Nós temos uma turma chamada os aposentados da fé. Eles se aposentaram da fé. Eles são gente boa, são gente fina, tem até um caráter razoavelmente cristão, mas se aposentaram da fé. Vivem das memórias do passado. Isto, boa. Tem outros que falam, não, eu não tenho tempo. Quando eu me aposentar, tem a minha aposentadoria, aí vou servir a Deus. É igual que aquele irmão que fala assim, pastor, Senhor vai lembrar de mim. Tem gente que fala assim, eu já não acredito mais. Eu vou te ajudar.
lá na igreja. Vai entrar uma ação para mim, eu vou dar uma oferta para a igreja para a gente comprar tal coisa. Mas a pessoa com o que tem nunca honra a Deus com as suas finanças. Se eu não honro a Deus com um salário de R$1.500, para honrar a Deus com todo o meu coração, não para dar para alguém, para honrar a Deus com as minhas finanças, com pouco, eu nunca vou honrar a Deus quando eu tiver 1 milhão. Menos. Se eu não dizimo de 1.500, vou dizimar quando eu tenho 1 milhão? Jamais. Né? Porque tem gente que parece que tem um crocodilo aqui no bolso, né? Quando vai colocar a mão no bolso, o bicho morde a mão. São governados por Mamon, a Bíblia fala. Pelo Deus do dinheiro. Não são governados por Deus. As nossas finanças têm que estar governadas pelo Senhor. E da mesma forma, tem gente que fala assim, eu vou me aposentar e pastor, conta comigo, eu vou servir. Se você não serve agora a Deus, com a tua vida corrida, jamais você vai servir. Eu não faço o que eu faço como pastor agora, porque eu sou pastor de uma igreja local. Eu faço o que eu faço agora desde que eu era um irmão que sentava na igreja, que sentava para ouvir como vocês. Quando eu entendi que Deus queria me incluir no que Ele estava fazendo, porque eu não precisava de um título, de um nome, de uma formação teológica, eu comecei a servir e cometi muitos erros servindo. Eu comecei pregando nos cultos de quinta-feira, onde ia uma pessoa na minha igreja. Comecei tocando e pregando no culto de oração, que era na quinta. E que quando tinha muita gente, ia 3 pessoas. E o irmão que abria o prédio era cego. É cego até o dia de hoje. O irmão Carlos. Ele que abria e fechava o prédio. Ele que comandava esse culto de oração. E eu comecei pregando lá. Falei muita asneira, falei demais já na vida. Mas eu não podia esperar estar pronto para começar. Deus precisava que eu me unisse ao seu trabalho. E às vezes nós falamos assim, não, vamos esperar. Amado, não tem aposentadoria no reino de Deus. Todos nós podemos fazer algo. Se você não pode, às vezes, se deslocar, você pode orar. Você pode gastar tempo no joelho, orando, intercedendo por pessoas. Eu estava ouvindo o testemunho de um homem de Deus da República Dominicana. Sexta-feira. Ele tem 79 anos. Ele se converteu com 14. Ele era membro de uma gangue em República Dominicana. E eles foram numa cruzada evangelística. Depois que eles se converteram, com 6 meses ele virou co-pastor da sua igreja. Com 6 meses. Daí ele foi enviado para o Instituto Bíblico. E ele encontrou um homem endemoniado na sua região que era bruxo. Que se transformava em animais. Por incrível que pareça, é muito mais bíblico, né? A gente não acredita às vezes. Ou você sair do lugar e ir para outro, isso é muito comum. E ele diz que quando ele começou o ministério, ele falou, como eu posso ganhar essa pessoa para Jesus? E ele sabia que tinha um endemoniado no bairro. O que ele fez? Ele separou 7 dias de oração e de jejum para pregar para uma pessoa. Então, às vezes, nossa forma de fala assim, pastor, eu não tenho tempo esse dia. Mas o que nós podemos fazer? Por exemplo, nós enviamos recursos financeiros para o sertão do Piauí. Todo mês como igreja. Mas nós fazemos muito pouco ainda. Tem muitas pessoas que estão fora do Brasil, que estão fazendo trabalhos extraordinários. Ontem eu estava ouvindo uma declaração de um dos líderes muçulmanos no Afeganistão sobre como os cristãos, os homossexuais e todos aqueles que não acreditam na sua fé precisam ser rapidamente eliminados. Textual, com essas palavras. E tem irmãos nossos na fé que estão pregando lá e que precisam de recursos. Às vezes nós não podemos ir lá, mas nós podemos enviar recursos para lá. Então, nós sempre temos algo para fazer. Nunca não podemos pensar que nós vamos nos aposentar da fé, porque não tem aposentadoria. Sempre Deus vai encontrar algo no qual nós possamos colaborar com aquilo que Deus está fazendo. Deus quer levantar uma igreja que sai do banco e se levanta para salvar o mundo. Nosso mundo aqui,
a nossa cidade aqui, nossos amigos aqui. Uma igreja que se engaja no que Deus está fazendo. Amém? E aproveitando de puxar esse gancho aqui, eu quero agradecer aqui. Hoje há muitas famílias viajando, mas eu quero agradecer publicamente a todos os que de alguma forma fazem parte de fluir da vida para que isso aconteça. Porque aqui, não vou dar nomes, mas todos nós fazemos alguma coisa. Um está cuidando das crianças, outro cuida do louvor, outros têm reuniões na sua casa, outros pagam um valor para alugar um lugar, para receber pessoas, para comprar comida. De alguma forma, todos nós estamos fazendo algo, estamos cuidando. Para quê? Para que a igreja avance. E o desejo de Deus é que todos nós possamos nos envolver para que o que Deus está fazendo aqui cresça muito mais. E Deus conta com você. Não importa se você é novo na fé ou tem muitos anos, tem alguma coisa para nós fazermos. Agora, por que Deus insiste tanto que a gente se envolva? E com isso, esse é o que eu vou falar aqui, o centro da mensagem. Por que Deus insiste tanto que a gente se envolva? Porque Deus deseja que nos pareçamos a Ele no aspecto mais importante do seu caráter. O amor. E nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Quando estão aprendendo algo nessa manhã? Você está sendo desafiado? Está se sentindo preocupado? Depois de ouvir essa palavra? Que bom. 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. É longo, mas é importante ler tudo. Diz: se eu falasse nas línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou como um símbolo que retine, ou como um prato de bateria. Um prato de bateria, um dia eu quero convidar você a entrar naquela caixinha de vidro ali, sem fone de ouvido, e bater um prato, você vê. Dá um barulhão no ouvido. Só que um prato batido assim na louca, não tem sentido, não tem lógica. Tem uma ordem para você bater um prato da bateria. O que Paulo diz aqui? Se eu falasse nas línguas dos homens, na língua dos anjos, mas não tivesse amor, é igual que bater um prato de bateria, ou igual que quando cai uma tampa de panela de alumínio, quando quebra algo, um barulho sem sentido. Se eu tivesse o dom das profecias, você vê que tem muito crente que anda atrás de profeta toda semana. Se eu tivesse o dom de profecias e entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que eu tenho aos pobres, e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam da sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, o nosso conhecimento é parcial e incompleto. E até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte de tudo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava e pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Guarde essa frase. Como um reflexo no espelho. Ele diz que nós vemos de modo imperfeito. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que eu sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor, mas a maior delas é o amor. O que Paulo diz aqui? Eu posso fazer tudo para Deus, tudo.
ou coisa mais extraordinária. Mas se eu não tenho o amor que Deus espera de mim, não serve de nada. Ele diz que aquele que não tem amor é aquele que não consegue ver as coisas perfeitas como num espelho. Isso não tem lógica para nós. Por quê? Porque os nossos espelhos mostram um verdadeiro reflexo. Você concorda comigo? Os espelhos da época do apóstolo Paulo não. Porque parece que a Bíblia está errada. Como eram os espelhos da época de Cristo, do apóstolo Paulo? Era um pedaço de chapa de metal batido com um martelo. Então o espelho não dava um reflexo claro, ele só dava mais ou menos uma aparência, quando era colocado em frente de muita luz. Então imagina, um pedaço de metal batido com um martelo, isso era um espelho. Então por isso ele diz que no espelho não há um reflexo claro. Mas diz que quando Jesus voltar por completo, nós conheceremos toda a plenitude de Deus. E Paulo dá tantos exemplos aqui, ele diz, você poderia dar todas as suas riquezas aos pobres, mas se não tivesse amor, para Deus não serve. E ele dá a característica do amor. E eu quero explicar para vocês aqui a que Deus se refere em 1 Coríntios 13. Porque nós falamos assim, hoje está na moda. As pessoas falam assim, não, mas Deus é amor. Eu amo tal coisa, eu amo tal pessoa, então eu sou de Deus. Quem já ouviu essa expressão? Mas será que o amor que as pessoas têm é o mesmo amor que a Bíblia fala? Não. É igual que o cara que fala assim, não, eu sou casado. Vou falar uma coisa pesada aqui. Eu sou casado, mas eu tenho uma amante, eu amo a minha amante. Será que toda forma de amor é válida? Você fala assim, não, mas se Deus é amor, eu posso amar a minha amante. Só se for assinado por Satanás embaixo, né? Por quê? Porque as pessoas não compreendem o que é o amor. O verdadeiro amor não tem nada a ver com o amor de um desejo natural. Deixa eu te explicar uma coisa. Se nós não amamos as pessoas e aquilo que nós fazemos como Deus ama, tudo que nós fizermos, por mais que dedicamos tempo e dinheiro, será em vão. Agora, quando nós amamos as pessoas e por consequência nos engajamos no trabalho de Deus, andamos na essência do projeto e do desejo de Deus. Eu, como pastor, poderia fracassar em muitas coisas. Às vezes, ser uma pessoa que ensina mal, que administra mal. E eu sei que eu tenho muitas deficiências enquanto meu trabalho, coisas que eu estou aprendendo, que eu vou atrás, que eu procuro aprender. Mas tem uma área que eu procuro não me desapegar nunca. E eu quero te mostrar e ensinar o que significa amar as pessoas. Porque se eu fracassar em tudo, o demais como pastor, mas acertar em te ensinar a amar as pessoas, eu tive sucesso. Eu posso acertar em tudo, posso ser um excelente pregador. Eu sei muito bem quem eu sou. Eu sei o dom que Deus me deu. Eu sei que Deus me deu uma capacidade de me comunicar. Alguém poderia me chamar para pregar e eu não ter preparado nada. E me colocar na frente de 5.000, 10.000 pessoas. E eu falo como se nada. Mesmo se eu não tenha preparado nada. Porque eu sei do que eu estou falando. Eu já li a Bíblia. Eu sei do que estou falando. Tem assunto. Deus me deu um dom para me comunicar. Deus me deu uma capacidade. E tudo que eu sei não aprendi com os cursos de oratória que eu fiz. Porque os cursos de oratória que eu fiz não valem nada. Eu comecei a fazer curso de oratória com 17 anos. Tudo que eles te ensinam lá não serve de nada. Na prática é outra história. Porque a gente não sempre está no mesmo ambiente. A gente está em ambientes complicados. Me lembro muito bem, nós entramos numa escola com mais de 200 crianças. Num bairro carente de Chapecó. Calor. Sabe aquele calor que derrete assim você? E para piorar, nós estávamos maquiados com aquela maquiagem de palhaço. Sabe? Aquele, assim, que pior. Com o nariz de palhaço, com uma roupa maravilhosa, com um meião até aqui. E pregar para as crianças no meio do pátio. Um ambiente onde está todo mundo gritando, um para lá, outro para cá. O que você faz? As técnicas de oratória não servem. Você tem que clamar ao Espírito Santo.
Então, um pastor, um pregador, ele tem que estar acostumado a ambientes hostis. Você está pregando, de repente, né? Lembra que a irmã Sique desmaiou ano passado? Aqui? Quantos se lembram? Ela desmaiou. Né? De repente tem uma criança gritando. De repente entra um bêbado. Quem só se baseia na aula de oratória não sabe fazer nada, fica parado. Mas eu sei que eu tenho um dom. E por que eu continuo? Porque Deus me deu uma capacidade que não é minha, é sobrenatural. E eu consigo me comunicar. Eu não fiz nenhuma faculdade, mas eu tenho facilidade para aprender. E eu vou atrás das informações, estou constantemente me informando, estudando. Provavelmente, eu tenha o dom de curar os enfermos. É muito provável. Porque eu já orei muito, durante muitos anos, por enfermos e por milagres. E eu já me cansei, assim, num sentido figurado, de ver milagres. De ver pessoas sendo curadas. Quantos já... Eu vou falar uma coisa aqui para vocês que são nossa igreja. Quantos já viram a história de que traziam os enfermos, e eram tantos enfermos que haviam, e a sombra de Pedro curava as pessoas? Você sabe que quando a gente é mais novo, a gente faz besteiras. Sabe ou não sabem? Que a gente é mais maluco. Quando eu comecei a orar pelas pessoas que começaram a ser curadas, não teve uma, teve várias reuniões que eu falava assim: aonde tem a luz? Aonde está dando sombra? E muitas pessoas foram curadas com a sombra. Ai, pastor, é porque provavelmente eu tenho um dom. Só que isso não me faz melhor do que ninguém. E o dom que eu tenho, se ele não estiver carregado de amor, ele pode ser, em vez de uma bênção, um problema. Por quê? Porque eu poderia usar o dom para fazer cartazes e me promover como homem do dom. Só que para Deus isso não tem valor. O que tem valor para Deus é amar as pessoas como Ele ama. Quando o meu dom de pregar serve, quando o dom que eu posso ter ou não ter, para orar pelos enfermos serve, quando eu amo as pessoas por quem eu estou orando. Quando eu amo as pessoas a quem eu estou pregando. Porque senão, ele não serve de nada diante de Deus. Agora, por que o amor de Deus nos faz tão semelhantes a Ele? Porque quando amamos as pessoas, meu querido, Deus nos lembrará como foi ter amado a gente. Você já pensou como Deus... Qual o trabalho que Deus teve para te amar? Quem já pensou isso alguma vez? Muitas pessoas acreditam que foi fácil Deus amá-las, mas não foi. Deus teve que suportar o quê? Deus teve que suportar a nossa arrogância. Deus teve que suportar todas as vezes que nós cuspimos na cara de Deus, porque muita gente renegou de Deus, muita gente xingava os cristãos, muita gente falava, não, para quê? Deus teve que suportar tudo isso. E Deus, quando Ele nos leva a amar as pessoas, Deus quer que nós lembremos o que Ele fez por nós. Agora, o que nós lemos em Coríntios é que nossa obra será provada pelo fogo. E o que vai diferenciar é a motivação com a qual nós fazemos as coisas. E agora eu quero te dar uma breve, para ir concluindo, uma breve definição do que significa amor bíblico, o amor da Bíblia. No Novo Testamento, a palavra amor que nós lemos aqui em Coríntios, quando eu disse que o amor é assim, 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 é a palavra grega ágape. Essa palavra não era tão comum no Antigo Testamento, mas mesmo assim foi usada pelos gregos. Agora, o amor ágape é o amor de Deus. E o amor ágape, ele foi escrito para diferenciar dois tipos de amor que também existem. O amor eros, o amor erótico. O amor do desejo. E também para diferenciar do amor filia, ou do amor fileu, que é o amor de simpatia natural, ou o amor de amizade. Sabe aquele amor, carinho que você tem por um amigo, pelo seu filho? E o amor erótico, o amor eros, e o desejo que é produzido, deveria, né, pelo menos, ser produzido entre um homem e uma mulher. Só que o amor ágape é um amor que está acima deles, é o amor de Deus. O amor
ágape está em completa harmonia com o caráter de Deus. O amor de Deus expressa o cuidado e a compaixão por aqueles que são indignos de receber esse amor. Olha que interessante. Um amor dedicado, um amor que sem qualquer expectativa de benefício ou recompensa. Um amor que não quer nada para si, mas se entrega e sacrifica tudo. Especialmente para os indignos, culpados, inimigos, pessoas que não podem retribuir nada nem agradecer realmente. O amor ágape é um sentimento supremo que só pode ser revelado por Deus a nós. O amor ágape só pode ser proporcionado em nós através do Espírito Santo. E Romanos 5:5 diz assim: pois sabemos que quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o seu Espírito Santo para encher o nosso coração do seu amor. A realidade do amor ágape em nós é totalmente nova. É oposta à nossa velha natureza, que é egocêntrica. O amor ágape deve ser uma marca registrada na vida de todos os cristãos. Agora, por que eu li tudo isso de Coríntios 13? Porque Deus quer que nós experimentemos esse amor dentro de nós. E porque é isso que leva verdadeiramente uma igreja a crescer. Sabe o que leva uma igreja a crescer? Quando nós permitimos ser cheios desse amor ágape pelas pessoas. Um amor ágape, um amor que nos faz crer que uma pessoa que está afundada no pecado pode mudar. Sabe por quê? Porque nós vamos continuar orando até que ela seja transformada. O amor ágape é aquele amor que nos faz permanecer quando as pessoas nos xingam, quando as pessoas não gostam do que você fala, quando as pessoas se sentem, às vezes, questionadas ou apertadas e elas querem te excluir da sua vida, mas depois elas vêm te pedir de novo. O amor ágape é o que nos leva a fazer coisas que nós não queríamos fazer naturalmente, mas nós fazemos porque somos transformados. O amor ágape nos transforma. Eu sempre digo aqui, para que uma pessoa tenha vida, alguém tem que morrer. Quantos aqui já foram no shopping de noite, tarde? Você tem que comprar um presente, de última hora, você esqueceu. E você entra no Google, ali no teu celular, e fala, até que hora que está aberto o shopping? E aparece lá, até 11 horas, e é 10h45. E você fala, eu vou rápido, você chega lá, e os caixas estão fazendo o que das lojas? A Janaína e o Pedro trabalham no shopping, nem sabem o que é. Quem tem loja sabe. O que o pessoal 10h45 está fazendo já? Já está se preparando para ir embora. E chega um abençoado cliente 10h55. E você quer tirar todas as peças do cabide. Quem já fez isso alguma vez? E a pessoa que está ali, ela tem que ficar ainda com cara de feliz, senão ela é mandada embora. Sim ou não? Estou te explicando de forma lúdica a realidade. Alguém está morrendo no shopping. Para o seu próprio desejo de ir para casa, ver os seus filhos, descansar. Às vezes já não aguenta mais de dor nos pés, de tanto ficar de pé o dia inteiro, o turno. Não sei quantas horas são o turno que tem de trabalho. Mas chega uma bênção para comprar 10h55 da noite. Não tem nada errado. Está lá para trabalhar até as 11 horas. Mas alguém está morrendo para que nós tenhamos vida. Da mesma forma que Jesus morreu para que nós tivéssemos vida, Deus quer imprimir em nós o seu amor, que nós tenhamos uma experiência. Eu sempre digo que o crente ele tem que passar por vários batismos. E um dos batismos que nós precisamos passar, que não é nas águas, é sermos batizados no amor de Deus. Que o amor de Deus nos preencha por completo, que você já não seja só movido por interesses. Porque deixa eu dizer, muitas coisas no Evangelho não vão compensar para você. Vão te dar prejuízo só, de tempo e de dinheiro. Mas um prejuízo momentâneo, porque trará lucros eternos. O amor nos leva a fazer as coisas sem reclamar. A fazer porque simplesmente amamos. E tem coisas que nós fazemos que nós não gostamos, mas depois com o tempo acabamos gostando, porque entendemos que elas fazem parte de um propósito eterno. Porque somos tocados e batizados pelo amor de Deus.
E a nossa vida muda, nossa forma de nos relacionar com Deus muda. E esse é o milagre que Deus quer que nós experimentemos. Quem ama a Deus, quem ama as pessoas, quem é permitido que ser invadido por esse amor ágape no seu interior, ele faz sempre muito mais do que lhe pedem. O amor por Deus e o amor pelas pessoas, esse amor ágape, nos leva além do formalismo do serviço. Deus não quer que eu só arrume uma cadeira, que eu só cante, que eu só pregue. Imagina que chato seria eu vir aqui com um sermão preparado, ou que eu comprei o livro, que tem livros com 1000 mensagens, eu podia comprar e falar, não vou preparar a mensagem. Mas o que eu faço? Eu oro, busco o Senhor e falo, Deus, o que o Senhor quer falar com a igreja? O que o Senhor quer falar com as pessoas? Porque eu não estou aqui só para transmitir um conhecimento. Eu quero que você viva isso. Eu quero que você tenha a experiência de passar, às vezes, madrugadas ouvindo as pessoas, quando, às vezes, você queria estar dormindo. Só que depois que passa um tempo, você já não fica mais cansado. Você é movido pelo amor de Deus dentro de você a ir além daquilo que você iria naturalmente. Às vezes você está quebrado, você quer descansar e alguém te liga, fala, você tem um tempo. E mesmo você querendo fazer outra coisa, você decide abrir mão do teu tempo para você estar com aquele. Sabe por quê? Porque um dia Deus fez isso com você e comigo. Se Deus não tivesse feito isso com a gente, nós não estaríamos aqui. E Deus quer que nós nos tornemos colaboradores dele para fazer isso na vida de outros. Que você gaste tempo fazendo isso. Às vezes Deus vai te confrontar se você tem empresa, se você tem negócios. Às vezes tem negócio onde você vai perder dinheiro por manter a tua palavra e por pregar o evangelho. E Deus vai nos provar nisso. E eu quero concluir falando o seguinte: Deus quer nos levar a uma experiência. A uma experiência. Nós vamos começar a ler a Bíblia juntos de manhã, através da internet. O meu sonho é nós termos um prédio e fazermos isso, né? E que você venha. E que você levante e venha de manhã. Né? Não sei se você viria, mas meu sonho. Por quê? Porque eu já experimentei isso. Já vi. E nos reunimos num prédio de manhã, tomar café juntos, os que podem, cedo. E ler a Bíblia juntos. Vamos ler o livro da Bíblia. Começa dia por dia, orar todos juntos. Ai, como eu tenho um sonho de fazer isso. Porque é nesses momentos juntos em que podemos experimentar a presença de Deus. É quando temos momentos juntos, nos nossos discipulados, quando temos momentos de oração, que podemos experimentar, ser tocados por esse amor que nos invade, que nos inunda. O amor de Deus é como um tsunami, que entra e vai tomando domínio de tudo. Deus quer nos levar a uma experiência de carregar o seu amor. Porque carregar o amor de Cristo nos faz ir além daquilo que nós iríamos. Nos faz voltar a dar uma chance para pessoas que nós pregamos o Evangelho, que às vezes não quiseram. E o amor de Deus nos faz voltar a falar novamente. O amor de Deus deve ser o nosso verdadeiro impulso e o nosso motor para servir as pessoas. E eu quero te deixar desafiado nessa manhã. A que durante essa semana você separe meia hora do teu tempo. Quantos aqui fazem agenda da sua semana? Se a gente não fizer, eu não faço nada. Pensa numa pessoa desorganizada. Você está olhando para ela agora aqui, vestido de paletó azul. Pensa numa pessoa que tem dificuldade com a organização, sou eu. Meu Deus. Tenho muita dificuldade, eu gosto que eu luto todo dia. E eu anoto aqui no meu tablet, no meu celular, as coisas que eu tenho que fazer. E quando fica pendente, vai mudando. Às vezes a agenda de segunda muda para terça e assim vai. Porque muita coisa surge, só que eu tenho que ter flexibilidade. Se não tenho flexibilidade, eu quebro a minha vida. Porque de repente eu tenho coisa para fazer e alguém me liga e eu tenho que sair. Não posso ficar. E assim vai. Só que marque na sua agenda essa semana, separe meia hora para buscar a Deus. E pedir a Deus que Ele invada o teu interior com seu amor. Você não vai esquecer? Você não quer anotar no seu celular? Separe essa semana. Porque de nada serve
Só estarmos aqui sentados ouvindo. E o Evangelho não é uma estratégia. O Evangelho é uma vida impulsionada pelo amor de Deus. Esse amor de Deus vai te impulsionar durante a semana, com teus clientes, no teu trabalho, na rua, com os amigos que te ligam, com as pessoas que te convidam para ir num aniversário. Quando você sentar com alguém para tomar um café, para tomar um refri, para comer um empadão, um bolo fitness, não sei, para aqueles que não comem, né? Quando você sentar com alguém essa semana, que você sabe que precisa de Jesus, vou te dar uma dica. Quando as pessoas percebem que você está cheio do amor de Deus, elas começam a te falar coisas que você não perguntou. E elas começam a abrir a sua vida sem que você fale nada. Porque elas estão esperando uma deixa e as pessoas percebem que na frente delas tem alguém cheio do amor de Deus. E às vezes elas não encontram esperança, buscaram refúgio em tantas coisas, e você tem a resposta para elas é o amor e o poder de Jesus. E eu quero te incentivar aí nessa semana a você cumprir essa tarefa para casa. Separe um tempo, às vezes vai ser meia hora, às vezes vai ser 10 minutos, não sei. Às vezes vai ser 1 hora, mas separe um momento sozinho, desliga o teu telefone. Tranque-se em algum lugar e busque ao Senhor por um momento. E depois me mande um WhatsApp e me conte o que Deus está falando com você, como Deus está movendo o teu coração. Hoje nós temos um plano de ação aqui. Temos uma igreja em casa funcionando, mas nós temos que ter mais. Nós temos que abrir mais casas para que a tua casa seja uma porta de salvação para outros. Porque o amor não é algo abstrato. O amor tem que ser algo prático. Ações práticas. No final do ano nós vamos planejar um café da manhã evangelístico para convidar pessoas que não conhecem Jesus, assim como nós fizemos no ano passado. Para que elas tenham uma experiência com o amor de Deus, mas depois elas não fiquem sozinhas, você as acompanhe. Você dedique tempo da sua vida a cuidar delas também. Porque é disso que se trata o poder do Evangelho. Amém? E Deus quer que você seja um colaborador, um participante daquilo que Deus já está fazendo. Amém? E eu quero convidar você a fechar os teus olhos por um momento nessa manhã. E quem está nos assistindo também, quem está ouvindo esse áudio, e que você abra o teu coração agora ao Senhor nessa manhã. Que você abra o teu coração ao Senhor. Que Deus encontre o lugar. Às vezes nós estamos tão focados nos nossos problemas. Todos nós temos problemas. Às vezes muitos deles vão ser resolvidos no meio da caminhada, você servindo outras pessoas. Amado Jesus, nessa manhã, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, somos confrontados por ela, ao mesmo tempo animados, porque é um privilégio tão grande poder Te servir. É um privilégio tão grande poder ser parte daquilo que o Senhor está fazendo. E nós queremos pedir que o Senhor faça cair, Senhor, toda a venda do entendimento. Tudo aquilo pelo qual Satanás tem trabalhado para colocar uma venda no nosso entendimento e não nos deixar compreender a urgência que tem essa mensagem. Senhor, dá-nos uma experiência genuína, verdadeira, de experimentar o Teu amor em nós. Enche-nos, Senhor, com violência no nosso interior, do Teu amor. Que seja Teu amor que nos leve a ir além daquilo que nós já fomos. Faz-nos uma igreja, Senhor, que tenha sucesso em Te amar e amar as pessoas. Trabalha o nosso coração durante essa semana, Senhor. Oramos por aqueles que nos assistem pela internet, aqueles que estão ouvindo pelo Spotify, para que aonde quer que eles estejam, eles sejam tocados e impactados por essa palavra também. O Teu poder, o Teu amor alcance a vida deles. E alcance, Senhor, os que estamos aqui. Senhor, ensina-nos a viver como uma igreja em comunhão unida, debaixo do Teu amor.
e a experimentar aquilo que é o verdadeiro do Evangelho, aquilo que vai além da música, além das luzes e além de um culto, aquilo que é viver contigo, Senhor. Leva-nos a viver essa experiência e que através de nós, dezenas, centenas e milhares de pessoas sejam salvas, transformadas, libertas, através do teu amor fluindo em nós. É o que nós oramos, amado Jesus, nessa manhã. Amém e amém.